Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num livro com uma premissa, no mínimo, provocadora. Sim, é daquelas que ou se adora ou se detesta logo à partida. Chama-se O Evangelho segundo Lisboa, de um autor que assina como M. B. Lawrence, e a ideia central é esta. E se as narrativas dos Evangelhos não tivessem acontecido na Palestina do século I, mas na Lisboa de hoje? No século XXI. A introdução do livro descreve-o como uma tradução radical, e eu acho que o termo é exato. A nossa conversa hoje não vai ser tanto sobre teologia, mas sim sobre o poder dessa tradução, não é? Exato. O que é que acontece a estas histórias milenares quando o cenário passa a ser, sei lá, o trânsito na Ponte 25 de Abril, uma tasca na Graça ou um bairro social nos arredores? É isso mesmo. A missão é explorar como é que esta transposição para um cotidiano que nos é tão familiar, o Elétrico 28, a Feira da Ladra, a A2, transforma a nossa leitura. E se essa familiaridade torna tudo banal ou se, pelo contrário? Exato, se revela uma universalidade que, por vezes, a distância histórica nos faz esquecer. Essa é a grande questão. Vamos ver se o livro nos dá algumas pistas. Ok, vamos diretos ao assunto. A premissa é fantástica, mas é muito fácil cair no ridículo com uma adaptação destas. Como é que o autor consegue que a história mais icónica de todas, o nascimento, tenha peso e não pareça só uma piada? Onde é que acontece? Pois ele foge completamente ao pitoresco. Não há cabanas, não há estábulos. O nascimento acontece num armazém de logística em Chelas, durante uma noite fria de dezembro. Em Chelas? Sim, José é descrito como um pedreiro que veio para a cidade trabalhar nas obras de expansão do metro e o casal, pronto, não encontra lugar em lado nenhum. As pensões baratas estão cheias. Todas cheias, e os familiares ou não têm espaço ou não os querem receber. Portanto, a rejeição e a falta de abrigo são um ponto de partida, tal como na história original, mas num armazém? Isso é uma imagem muito crua. É extremamente crua e deliberada. O texto descreve que o menino nasce entre paletes de caixas de bacalhau e sacos de arroz. Uau! E o detalhe que substitui a manjedoura é fortíssimo. José encontra um caixote de peixe de plástico azul, lava o melhor que pode e forra-o com páginas do Correio da Manhã que encontrou no lixo. Do Correio da Manhã. Sim, é aí que deita um recém-nascido. Isso muda tudo. A manjedoura, com o tempo, ganhou uma aura quase bucólica, romântica, não é? Claro, Um caixote de peixes de plástico forrado com um jornal tabloides num armazém frio. Isso fala de uma pobreza muito urbana, muito industrial e completamente desprovida de romantismo. É nossa pobreza. exatamente. E a história continua a explorar essa ideia. Os pastores que recebem a notícia não estão a guardar ovelhas. Então quem são? São camionistas. Estão a fazer uma pausa numa tasca, em Braço de Prata, a ver a bola na televisão. Sim? A certa altura, o relato do futebol na rádio é interrompido por algo que o livro descreve como um fado celestial. Um fato celestial, adoro a ideia. É uma voz que ecoa pela tasca e lhes diz para irem às celas procurar um recém-nascido que será um sinal. É a junção do sublime com a mais terreno possível e eles vão. Acreditam numa coisa dessas? O livro descreve a confusão, mas também um espanto irresistível. Eles pegam nos caminhões e vão, e encontram um armazém e um menino no caixote de peixe. É esta mistura constante que percorre o livro, o sagrado a irromper nos locais mais inesperados de Lisboa. E essa ideia continua na adolescência, certo? A famosa história do menino perdido no templo. Como é que isso se traduz para a Lisboa? Aos 12 anos, Jesus não se perde no Templo de Jerusalém. A família vem a Lisboa para a festa de Santo António e, na confusão, perdem-no. Onde? Na Feira da Ladra, no campo de Santa Clara. Os pais, desesperados, andam 3 dias à procura dele. Imagino. Passam pela Estação do Oriente, pelas ruelas de Alfama, a pensar no pior. A escolha da Feira da Ladra parece muito astuta. Porquê é que a Feira da Ladra funciona tão bem como templo moderno? Eu acho que é porque a Feira da Ladra é um dos últimos espaços verdadeiramente democráticos e caóticos da cidade. Não é um espaço de consumo passivo como um centro comercial, não é? Não de todo. Nem um espaço de espetáculo como um estádio. É um lugar de troca, de conversa, de barganha, onde se cruzam todas as classes sociais. Artistas, turistas, velhos, lisboetas, imigrantes. E é aí que o encontram. E o que é que ele estava a fazer? Estava sentado num caixote de madeira virado ao contrário, rodeado por um círculo de pessoas. Vendedores de velharias, um fadista amador, estudantes universitários, uma turista. E estavam a debater.
A debater o quê? O livro diz que discutiam a alma de Lisboa, a gentrificação, a crise da habitação, o futuro da cidade. Temas bem atuais. Completamente. E quando a mãe aflita o repreende, ele dá a resposta clássica. Não sabias que eu tinha de estar na casa de meu pai? A Feira da Ladra torna-se a casa do pai. É uma recontextualização poderosa. O debate teológico transforma-se num debate sobre justiça social e esse foco nos problemas reais parece transportar-se também para a forma como o livro trata os milagres, não é? Parecem quase intervenções sociais. Sem dúvida. Olha, o primeiro milagre, o do casamento, acontece, claro, no Bairro Alto. Tinha de ser. Num casamento descrito como hipster, num daqueles espaços com paredes de tijolo à vista, e como é típico, a certa altura a bebida acaba. Qualquer pessoa que já esteve numa festa no Bairro Alto que ficou sem bebida à 1 da manhã sabe o pânico que isso é. O livro capta esse momento na perfeição. Maria, a mãe, vai ter com Jesus e diz-lhe ao ouvido que a Superboc e o vinho acabaram e a festa está em risco. E ele? Ele, relutante, pede que encham 6 grandes jarros de barro com água da torneira da cozinha. E a água transforma-se no melhor vinho verde que alguém ali já tinha provado. Vinho verde é um detalhe delicioso. E o fascinante é como isto se torna parte do folclore da cidade. Exatamente. O livro termina o capítulo a dizer que, a partir daquele dia, nasceu uma nova expressão em Lisboa. Sempre que alguém prova um vinho excepcional, sorri e diz: "Este é o que o Jesus abençoou." Fantástico. O livro deixa de ser um evento único para se tornar uma lenda urbana. Mas nem todos os milagres são festivos. Há uma adaptação que me pareceu particularmente sombria. Em vez de curar um leproso, uma figura que hoje nos parece distante, o livro fala de um jovem. Sim, um jovem do bairro da Cova da Moura. Ele não tem lepra, mas tem o rosto marcado por cicatrizes de uma facada, de uma briga no Marlo, o mercado abastecedor. Ele é um intocável moderno. Precisamente. As pessoas desviam o olhar, têm medo dele, marginalizam-no pela sua aparência. O que levanta uma questão importante. O que é ser intocável hoje? O livro sugere que são as barreiras sociais, os estigmas da violência, da pobreza. Lá está, e o encontro acontece no próprio Marle, um cenário de trabalho duro de imigrantes. O jovem aproxima-se e pede para ser limpo, não curado. E o gesto de Jesus é descrito como chocante. Ele estende a mão e toca na cicatriz. Toca no símbolo da exclusão. Exato. E a pele, diz o texto, alisa-se instantaneamente. O milagre não é só físico, é a quebra de um tabu, a reintegração de alguém. E o livro está cheio de outras adaptações mais pequenas, mas igualmente eficazes, que ancoram a narrativa na cultura lisboeta, não é? Sim, elas servem para construir este universo. A pescaria milagrosa, por exemplo, acontece no Tejo, ao largo de Alcântara. Pescadores que não apanharam nada apanham tantos carapaus e sardinhas que os barcos quase se afundam. Evoca logo o cheiro a arraial. E a história da cura da sogra de Pedro. Essa transforma-se na cura da Dona Amélia, a sogra do dono de uma tasca na Graça. Está com uma febre altíssima, ele cura e a primeira coisa que ela faz? O quê? Levanta-se e vai para a cozinha preparar um panelão de caldo verde e abrir latas de sardinha para todos. O caldo verde e as sardinhas são pormenores que dão uma autenticidade imensa. E esta lógica de usar locais específicos também se aplica aos ensinamentos. De forma muito clara. O Sermão da Montanha é inevitavelmente o sermão no Mirador da Senhora do Monte. Faz todo o sentido. É talvez o ponto com a vista mais completa sobre a cidade. E o autor usa essa vista. As bem-aventuranças são proclamadas enquanto se olha para a cidade real. O texto dá exemplos como: felizes os que choram vendo a cidade ferida pela desigualdade, ou felizes os puros de coração porque verão Deus no pôr do sol sobre o Tejo. A geografia torna a mensagem imediata, não é? Torna-a política e espiritualmente imediata. É sobre aquela cidade que se estende à sua frente. Outro exemplo que me pareceu genial foi a parábola do semeador. É transportada para a margem sul. Por que essa escolha? É contada no Barreiro, junto a um campo de futebol municipal, e a semente, a palavra, cai em diferentes tipos de solo. Sim. Cai no alcatrão da estrada, os corações endurecidos, no chão de cimento com pouca terra, o entusiasmo superficial, no mato e no lixo, que são as preocupações com o dinheiro. E a terra boa? A semente que dá fruto cai, e cito, na terra boa da margem sul, aquela que sabe de luta e resistência. Uau! É uma escolha sociológica e cultural muito forte. É. O autor usa a identidade histórica da margem sul operária de resistência como o arquétipo do solo fértil, daquele que está preparado para acolher uma mensagem de mudança. É uma homenagem. Falando em transposições radicais,
Talvez a mais comovente seja a do encontro com a mulher samaritana no poço, um diálogo profundo sobre sede espiritual. Como é que se recria isso no século XXI? O livro fala de uma forma que me parece brilhante. O encontro não acontece num poço, mas numa área de serviço da A2. Numa área de serviço. Sim, a meio caminho entre Lisboa e o Algarve. Jesus está sentado num banco de betão a ver os carros a passar. Um não lugar por excelência, anónimo, impessoal. Exatamente. E quem se aproxima não é uma mulher marginalizada, mas sim Ana, uma condutora de Uber, exausta a viver de trabalho precário. E ela não lhe pede água, presumo. Não. Aproxima-se e pede-lhe lume para acender um cigarro. Um pedido tão mundano. E a conversa começa aí. Jesus não lhe oferece água viva, mas sim o fogo que não se apaga. O diálogo é sobre a vida dela, sobre a exaustão, sobre as ruas que não levam a lugar nenhum. Ele fala-lhe com uma clareza tão desarmante que ela, chocada, deixa cair o cigarro e não o acende. O encontro transforma. E no final ela entra na cafeteria, não para beber, mas para partilhar o que lhe aconteceu com a primeira pessoa que encontra. Isso é muito forte. A sede física é substituída pela sede existencial de uma trabalhadora precária. Sim, E o local sagrado é substituído por um dos locais mais anónimos da nossa vida. O livro parece estar a dizer que estes encontros já não acontecem em igrejas, mas nestes espaços de passagem. é essa a sugestão. Acontecem na pausa para o café, na fila do supermercado, numa paragem de autocarro. Onde a vida moderna nos força a parar por um instante. Em suma, o Evangelho, segundo Lisboa, parece fazer muito mais do que apenas mudar nomes e locais. Pega em todo o tecido social, geográfico e cultural da Lisboa metropolitana e usa-o para argumentar que estas narrativas não são peças de museu. Exatamente. São uma força que ainda pode ser viva e relevante. E talvez a melhor forma de concluir seja voltar à introdução do livro, Sim. que diz que estas histórias funcionam como um espelho. Depois de analisarmos estas transposições, o caixote de peixe, a feira da ladra, a área de serviço, a provocação que fica é essa mesma. Um espelho para a nossa própria cidade e para a nossa própria vida. Sim. O livro deixa-nos com uma pergunta implícita. Se estes eventos se desenrolassem hoje nas nossas ruas, nos nossos bairros, com as pessoas que vemos todos os dias, como é que reagiríamos? Seríamos capazes de reconhecer o extraordinário no meio do ruído do trânsito e da rotina? Ou passaria tudo despercebido, descartado como apenas mais uma história estranha no meio de tantas outras?